E abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos. Vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Deus colocou no meu coração a receita para a cura. Há uma receita para que tenhamos posse da cura, para que recebamos a cura que o Senhor tem para nós. Amém? Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. Passados alguns dias, Jesus voltou para Cafarnaum, e a notícia de que ele havia voltado logo se espalhou. Uma multidão se formou, bloqueando a entrada da casa, de modo que ninguém podia entrar ou sair. Ele estava ensinando a palavra, quando 4 homens apareceram, carregando um paralítico. Eles não conseguiram entrar por causa da multidão. Por isso, removeram a parte do telhado e desceram o paralítico em sua maca. Impressionado com tanta fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, eu perdoo seus pecados. Alguns líderes religiosos que estavam presentes começaram a cochichar entre si. Ele não pode falar assim. Que blasfêmia! Só Deus pode perdoar pecados. Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou: por que se mostram céticos? O que acham que é mais fácil? Dizer, eu perdoo seus pecados? Ou levante-se, pegue sua maca e comece a andar? Pois bem, para que fique claro que sou o Filho do Homem, e estou autorizado a fazer uma coisa e outra, voltou-se para o paralítico e ordenou: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E o homem assim fez, levantou-se, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. Eles esfregaram os olhos, custando a acreditar no que viam, mas então louvaram a Deus. Nunca vimos nada igual. Amém? Amém? O Evangelho segundo Marcos retrata para nós o ministério público de Jesus até o dia da sua crucificação em Jerusalém. Nós fomos lendo o Evangelho segundo Marcos, nós vamos vendo essas coisas que vão sendo retratadas nesse livro. Encontramos nos Evangelhos que em seu ministério Jesus passou pelo menos 5 vezes por Jerusalém, levando a palavra, pregando e anunciando. Mas ele não pregava como teólogos pregam, mas sim através do poder de Deus. Jesus, ele pregava o Evangelho através do poder de Deus. Ele não se preocupava em palavras bonitas, ele não se preocupava em teologia, em estudos, mas ele se preocupava no poder de Deus, na palavra de Deus, no poder que a palavra de Deus havia. Nós podemos ver, sendo bem citado isso nas epístolas de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e versículo 16. Vamos abrir lá, Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, no versículo 16. Onde Paulo diz não se envergonhar do Evangelho de Deus, por este ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que ele não se envergonhava do Evangelho, porque ele sabia que o Evangelho de Deus era o poder de Deus, era a palavra de Deus que levava à salvação todo aquele que crê. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. São notícias que tenho orgulho de proclamar. Essa extraordinária mensagem que revela o magnífico plano de Deus de resgatar todos que confiam nele,
começando pelos judeus, mas abrindo a porta para todos os outros povos. Então, a todos os outros povos. Então, nós vemos que Deus, ele pregava para todos. Jesus, ele pregava para todos. E não tinha povo escolhido, ele veio para todos, para que todos que crescem na sua palavra fossem salvos, fossem libertos, fossem curados, tivessem suas vidas restauradas e tratadas. Poder este que é bem retratado no Evangelho segundo Marcos. Marcos, ele retrata bem isso para nós, mostrando um Jesus que estava operando naquela época curas e milagres e também expulsando muitos demônios. O ministério de Jesus foi esse ministério, um ministério ativo, aonde ele ia passando, ele ia trabalhando, ele ia curando, ele ia operando milagres, ele ia trabalhando, ele com muito poder, com muita ousadia. Assim Jesus trabalhava, assim era o ministério de Jesus. E é para esse mesmo ministério que Deus nos chama hoje, é para esse mesmo ministério que Deus levantou cada um de nós, para que a gente também haja com ousadia, para que a gente também haja com essa fé, com essa grande fé que aqueles homens tinham. Então, o livro revela para nós um Jesus que se interessava em pregar e anunciar o seu evangelho para todas as nações, para todos os povos. Jesus, ele não veio para um ou para outro, mas ele veio para todos, para que todos tivessem acesso ao Pai. Ele não se preocupava se ele ia pregar, se ele para publicano, para fariseu, para ele não importava se era uma prostituta, não importava. Importava que vidas fossem salvas, que vidas fossem transformadas, que vidas fossem alcançadas. Esse era o ministério de Jesus. E é esse mesmo ministério que nós temos que exercer hoje. Nós temos que nos movimentar, nós temos que nos sacudir. Muitas vezes eu tenho trazido isso aqui para os queridos. Nós não podemos ficar acomodados dentro dessas quatro paredes. O poder que Deus colocou em nós, o amor que Deus colocou em nós é muito grande para nós ficarmos retidos aqui dentro e deixarmos pessoas lá fora que estão carecendo dessa palavra, que estão carecendo desse evangelho, que estão buscando curas, que estão buscando milagres e que não alcançam. Porque não há quem pregue para elas. Não há quem fale desse amor para elas. Nós somos chamados para falar desse amor, nós somos chamados para viver esse amor, nós somos chamados para resplandecer esse amor, o amor de Deus. Amado, Jesus estava fazendo todo esse mover diante dos olhos de todos. Todos estavam vendo todos os milagres acontecendo, todas essas coisas Deus fazendo. Porque Deus é um Deus vivo. Jesus, ele estava operando desta forma, usando o seu Filho amado para fazer todas essas coisas em seu nome. Da mesma forma que ele quer usar nós hoje, neste lugar, para fazer as mesmas coisas. Porque quando nós fazemos todas essas coisas, nós não fazemos em nosso nome, mas no nome de Deus. Aleluia, o nome do Todo-Poderoso. É nisso que nós temos que pensar quando nós abrimos os nossos lábios, quando nós emprestamos a nossa boca ao Senhor, para que Ele fale no nosso lugar, para que Ele use a nossa vida como um vaso de barro na mão do oleiro. É dessa forma, irmão, que nós temos que nos apresentar. E assim, dessa mesma forma, a multidão que está lá fora vai ver o poder e o amor de Deus nas nossas vidas. E vão desejar buscar esse amor, buscar essa intimidade que nós temos. Ou pelo menos que nós temos que ter e que nós temos que buscar. Porque é para isso que Deus nos chamou, é para isso que nós estamos aqui. É por isso que nós acordamos domingo cedo, para estar aqui, para fazer a diferença, para receber algo de Deus e poder passar algo de Deus para o povo lá fora. Porque o povo carece. As pessoas que estão à nossa volta carecem. Eu já disse aqui algumas outras vezes, o vazio que as pessoas têm dentro delas, a única coisa que vai preencher é o amor de Deus. E esse amor nós temos. É esse Deus que nós servimos. Então nós temos que abrir os nossos lábios e proclamar esse evangelho. Qual o evangelho? O evangelho de Deus. O evangelho que salva, o evangelho que cura. O evangelho que restaura vidas. Se nós voltarmos um pouco atrás no capítulo do mesmo evangelho segundo Marcos, vamos voltar ali no capítulo 1, e ver os versículos 32 e 34, e vocês vão compreender um pouco mais de como Jesus estava trabalhando através do poder de Deus.
Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo, vamos ler do 32 ao 34. Amém? Todos encontraram? Amém. O texto diz que traziam a Jesus todos os enfermos e todos os endemoniados, e ele os curava e os libertava diante de toda a cidade. E tudo isso acontecia à tarde, ao cair do sol. A palavra de Deus diz assim: ao anoitecer, depois do pôr do sol, foram trazidas a ele pessoas doentes e afligidas por espíritos malignos. A cidade inteira fez fila na porta da casa. Ele curou os corpos doentes e as almas atormentadas. Os demônios conheciam sua verdadeira identidade, mas ele não permitia que se pronunciassem. É dessa forma, meus queridos. É dessa forma que Jesus estava trabalhando, era dessa forma que era o ministério de Jesus, e é desta forma que tem que ser os nossos ministérios. Cada um de nós foi chamado para anunciar esse evangelho. E Ele é o Pai que nos capacita a fazermos todas essas coisas. Agora, querido, vocês compreendem quando no versículo 2 do texto que nós lemos, segundo o Evangelho de Marcos, relatava a quantidade de pessoas que estavam naquela casa. Agora vocês conseguem compreender quando o texto diz que havia muita gente, de forma que não havia espaço junto à porta. Tamanha era a multidão que estava naquele lugar. Quando aqueles 4 homens levaram o paralítico, está lá escrito assim, ó. Passado alguns dias, Jesus voltou para Cafarnaum. E a notícia de que havia voltado logo se espalhou. Uma multidão se formou, bloqueando a entrada da casa, de modo que ninguém podia entrar ou sair. Então vocês imaginam a quantidade de pessoas que não estavam naquele lugar para ver o operar, para ver o mover, para ver o agir de Jesus. Era uma multidão, meus irmãos. Era uma multidão. Agora vocês imaginam, diante dessa multidão, você chegar com um paralítico numa maca para receber algo de Deus. Para que Deus pudesse orar, para que Jesus pudesse orar, para que Jesus pudesse ministrar sobre a vida dele, para que o poder de Deus pudesse se manifestar na vida daquele homem. Facilmente eu posso imaginar a multidão de pessoas que se aglomeravam ali. É fácil, se nós lermos o texto, nós lermos os textos anteriores, é fácil você contextualizar essa história e ver uma multidão, pessoas que estavam ali carecendo de algo, querendo ver milagres, esperando que coisas acontecessem. Onde certamente o acesso a Jesus era impossível. Você imagina diante de uma multidão, você chegar e se aproximar de Jesus. Algo impossível. Nós temos muitas vezes, vamos a lugares onde há fila, onde as coisas, e a gente não tem um acesso fácil às coisas. Nós temos que aguardar ser atendido, ou chegar a nossa vez, ou temos possibilidade de chegar. Ainda mais nas condições que aquele homem se encontrava. Nós estamos falando, o texto fala de um homem paralítico. Um homem que não andava, um homem que se encontrava em cima de uma maca. Um homem que estava sendo carregado por outros 4 homens. Então imagina você diante de uma multidão, tendo que carregar uma maca com um homem paralítico para se aproximar de Jesus e receber algo. Que dificuldade. Que dificuldade que aqueles 4 homens não passaram, que eles não tiveram que enfrentar. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para meditar nisso? Tamanha a fé e a ousadia daqueles homens que se dispuseram a tal coisa. Igreja, hoje para nós é tudo mais fácil. Hoje para nós é muito mais fácil, é tudo muito mais confortável. Se hoje nós tivéssemos que trazer para este lugar um paralítico, era muito fácil. Pegaríamos o nosso carro com todo o conforto, nos dirigiríamos até a casa do paralítico,
Com certeza lá ele teria todo o equipamento, uma cadeira de roda adequada, aonde ele seria locomovido, com certeza até um elevador, aonde ele entraria dentro do elevador, desceria, chegaria até o carro, chegaríamos até o carro, colocaríamos a sua cadeira de lado, colocaríamos o paralítico dentro do carro e viríamos. Fácil assim. Fácil assim. Teríamos que fazer força alguma. Não precisaríamos de 4 mais 3 homens. Faríamos sozinho. Agora eu pergunto a vocês se naquele tempo era assim. Se naquela época as coisas funcionavam dessa maneira. O texto diz que eles pegaram algum carro, que eles chegaram lá e tinha todo um equipamento, cadeiras de roda, tudo, para que eles levassem o paralítico. Não é isso que o texto nos mostra. Se nós pudermos voltar nesse tempo, nós vamos saber que as coisas não são dessa forma. Não era assim que as coisas funcionavam. Fica mais um questionamento para vocês. Quanto um homem pesa em média? 60, 70, 80 quilos? Agora pensem o que aqueles 4 homens tiveram que passar ao carregarem aquela maca com paralítico. Numa caminhada, carregando uma maca. Durante um tempo, a Bíblia não diz qual foi o tempo da caminhada, mas a gente crê que foi uma caminhada longa. A Bíblia nos relata que as caminhadas eram caminhadas longas. É verdade que o texto não diz de onde aqueles 4 homens eram, se eles eram verdadeiramente de Cafarnaum ou de um povoado vizinho. O texto não nos diz, não deixa bem claro para nós de onde eles eram. Se realmente eles tiveram uma caminhada longa, curta, mas eu vejo que não importa o tamanho da nossa caminhada, importa a nossa disposição, importa a fé que nós temos, importa a ousadia que nós temos para alcançar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós buscamos. Outra coisa que o texto deixa para mim bem claro é que em momento algum aqueles homens pensaram em desistir. O texto não relata que eles pensaram em desistir. Vai ser muito difícil. Nós temos que carregar este homem. Como vai ser? Mas eles não desistiram e nem deixaram o milagre que eles buscavam para o outro dia. Não, eles foram em frente. Eles foram alcançar o que eles buscavam. Eles foram obter o que eles buscavam em Deus. Que eles sabiam que iam ter lá quando eles chegassem diante de Jesus, diante do Filho amado. Eles sabiam que eles iam obter a vitória, porque eles estavam vendo, a Bíblia relata, que milagres estavam acontecendo. E eles foram buscar esse milagre, sem olhar para as dificuldades. Pergunto algo para vocês e para mim, hoje, nesta manhã. Como será que anda a nossa fé? Como será que anda a nossa ousadia? Diante de todas as coisas que nós apresentamos a Deus, como anda o nosso coração? Como anda a nossa intimidade com Deus? Hoje, dia de culto de Santa Ceia, que nós vamos sentar à mesa com Ele. Como anda? Como anda a nossa fé? Temos sido filhos ousados? Ousados em Deus, ousados em fazer as coisas para Deus? Ousados em buscar? Ousados em crescer nas coisas de Deus? Ou estamos sendo filhos acomodados, filhos acovardados? Será que tão grande é a nossa fé, tão grande é a nossa ousadia a carregarmos o nosso irmão, que muitas vezes está sentado ao nosso lado? Será que a nossa ousadia, a nossa fé é tão grande a ponto de nós pegarmos o nosso irmão pelas mãos e dizer: vamos, irmão, vamos tomar posse do teu milagre, vamos tomar posse da tua bênção. Vem que eu vou carregar você comigo. Vem que eu vou te levar para você tomar posse da sua bênção. Com fé, com poder e com autoridade. Tem sido essa a sua postura, tem sido essa a minha postura, tem sido essa a postura da igreja do Senhor. Mas eu digo para vocês que o texto nos mostra que essa foi a atitude daqueles 4 homens. Homens que tiveram fé, homens que tiveram ousadia, homens que venceram limites físicos, não olharam para dificuldades, mas olharam somente para Jesus. Aleluia. Os olhos deles estavam fitados somente em Jesus,
somente no que Jesus podia fazer. Ou estamos ocupados demais com as coisas desse mundo? Será que nós estamos ocupados demais? Que nós não podemos dar a mão para o nosso irmão que está do nosso lado? Será que o nosso irmão que está do nosso lado carecendo de algo, a gente não tem nem compaixão de olhar para ele, saber o que ele está sentindo, saber o que ele está passando? Será que assim se encontra o nosso coração? Será que temos sido uma igreja que oramos um pelos outros? Uma igreja que intercede um pelos outros? A gente não precisa saber o que o irmão está passando para apresentar a Deus a vida dele. Você pode orar simplesmente: Senhor, eu não sei o que o meu irmão tem passado, Senhor, mas eu quero orar pela vida dele. Eu quero apresentar a Ti a vida dele. Eu não sei quais são as dificuldades dele, Senhor. Eu não sei o que ele tem passado no trabalho, na família, na casa dele. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. E eu creio, Senhor, que nesse momento, através da minha oração, o Senhor vai estar agora intercedendo por ele. O Senhor vai estar agora agindo. É assim que as coisas espirituais funcionam, irmão. Quando nós abrimos os nossos lábios, quando nós nos movemos, tem que haver uma ação. Tem que haver uma ação. Se a gente quer resposta de Deus, tem que haver ação, tem que haver compromisso. Tem que haver comprometimento. Tem que haver algo mais. Algo mais do que sermos apenas domingueiros. Algo mais. Precisa de uma entrega. Precisa de uma entrega. Precisa de uma busca. Precisa de mergulhar na palavra de Deus. Precisa meditar na palavra de Deus. Precisamos ter uma vida de intimidade. Precisamos compreender todas essas coisas. Com certeza, meus amados, aqueles 4 homens também tinham seus afazeres. Com certeza, aqueles homens tinham seus respectivos trabalhos. Certamente, aqueles homens tinham as suas casas, tinham as suas famílias. Com certeza, eles tinham, todos possuem suas casas, todos possuem seus trabalhos, as suas famílias. Mas aqueles homens, quando souberam que Jesus estava na cidade, eles largaram tudo. Eles largaram tudo, eles largaram a sua casa, eles largaram a sua família, eles largaram os seus afazeres. Deixaram tudo para trás para buscar o milagre. E algo importante, irmãos, o milagre não era para eles, mas era para outra pessoa. Uma pessoa que com certeza eles sabiam que carecia deste milagre. Uma pessoa que estava enferma, uma pessoa que estava em cima de uma cama. Esses homens não saíram e não largaram tudo para buscar algo para eles. Não foi um pedido egoísta para Jesus, não. Foi um pedido para outro. Para uma pessoa querida, que eles deviam de ter algum carinho, ou que eles sabiam da história, que eles sabiam da vida dele, e que eles se compadeceram. Vocês conseguem contemplar a alegria que aqueles homens tiveram e a alegria daqueles 4 homens quando eles souberam que Jesus estava na cidade? Eu creio, irmão, para que 4 homens tomassem uma decisão dessa, tomassem uma postura dessa, eles se alegraram quando souberam. Devem ter procurado uns aos outros: irmão, vamos lá, Jesus está na cidade. Vamos pegar aquele homem paralítico, vamos levar até Jesus para que ele cure, porque Jesus está curando, Jesus está operando milagres, Jesus está expulsando demônios, e ele vai curar o paralítico. Vamos pegar esse homem, vamos levar lá. Quando disseram entre eles: vamos pegar o paralítico e levar, com certeza eles tinham certeza absoluta que Jesus ia curar. Eles tinham certeza, ninguém ia pegar um homem de 80 quilos, 90, sei lá quantos quilos o homem tinha, não diz, pegar por uma maca, talvez uma caminhada de horas ou de dias. A Bíblia também não nos deixa claro, mas nós vemos através de outros livros que as caminhadas eram caminhadas longas, difíceis. E esses homens não pensaram em nada disso. A única coisa que eles tinham era a certeza que Jesus ia curar aquele homem, aquele paralítico. Amados, era isso que estava acontecendo durante o ministério de Jesus. Exatamente isso.
Durante o ministério de Jesus, o que acontecia era cura, era milagres e eram demônios sendo expulsados em nome de Deus, em nome do Todo-Poderoso. Por que isso não tem acontecido nos dias de hoje? Se o nosso Deus é o mesmo, por que há entre nós enfermos? Por que nós ficamos acomodados diante das coisas? Deus quer fazer o mesmo mover, o Deus é o mesmo. Ele quer operar esses mesmos milagres hoje aqui neste lugar. Amém. Deus quer curar, Deus quer libertar, amém. Deus quer restaurar. Amém. Agora, algo que nós temos que fazer. É uma entrega que nós temos que fazer. Agora, algo que o texto nos mostra é que quando eles chegaram lá, o cenário não era nada favorável. Imagina depois você numa caminhada, não sei de quanto tempo, carregando uma maca, com a certeza de que você ia chegar no lugar. Claro que quando a gente entra numa empreitada dessa, a gente acha que vai ser tudo fácil. Os homens estavam cheios de ousadia, cheios de fé. Vamos pegar ele, vamos levar. Chegar lá, Jesus vai impor as mãos, vai curar, ele vai levantar e vai andar. Só que quando eles chegaram lá, não foi esse cenário que eles encontraram. Eles encontraram lá uma multidão. O texto diz que havia uma multidão. Imagina você diante de uma multidão, com uma maca, tendo que chegar até Jesus, tendo que chegar até o seu milagre. Qual seria a sua postura? Qual seria a minha postura? Diz que havia entre Jesus e eles uma multidão. Multidão é muitas pessoas. É um número de pessoas incontável. Se tivesse como contar, eles contariam. Olha lá, havia 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Não, o texto diz que havia lá uma multidão. Então era um número de pessoas incontáveis, de tantas pessoas que estavam lá, em volta daquela casa onde Jesus se encontrava. Entre eles e o milagre, havia um grande obstáculo. Eles tinham que passar esse obstáculo. Só que algo aqueles 4 homens tinham no coração. Eles sabiam que maior que o obstáculo que tinha diante deles era o Jesus Cristo que estava naquele lugar, curando e operando milagres. Era essa a certeza que ele tinha. Ele olhou e falou: e agora? Tem uma multidão, vamos voltar. Vamos tentar outro dia, quem sabe amanhã Jesus vai estar em outro lugar e vai ter menos pessoas. Não! Eles olharam para lá e disseram para os obstáculos, eu tenho certeza que eles olharam para a multidão e falaram: nós não nos importamos com vocês, maior é o meu Deus que está em mim e que eu vou tomar posse do meu milagre. Aleluia. Milagre esse que não era nem para eles, mas para o paralítico. Fé esta que fez com que aqueles homens tivessem ousadia para vencer tudo o que impedia a eles de tomarem posse do seu milagre. Eles tiveram ousadia, meu irmão. Além da fé que eles tinham, eles tiveram ousadia, porque a fé também tem que ser acompanhada de ousadia. Não adianta nós nos enchermos de fé se nós ficarmos parados. Diante dos obstáculos, diante das barreiras, diante das multidões ou diante do que seja. Nós temos que botar a nossa fé em ação. Aleluia. Tem que ser uma fé ousada. Glória a Deus. Deus nos chama para sermos filhos corajosos. Filhos corajosos. Deus não deu a nenhum de nós espírito de covardia. Deus nos deu o espírito de ousadia. Ousadia para nós conquistarmos. Ousadia para nós transpassarmos todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse Deus que a gente serve. Não importa, meu irmão, o que você está passando na sua vida. Não importa o que você tem passado. O que importa é o Deus que você serve. Um Deus grande, um Deus maravilhoso. Um Deus que pode todas as coisas. É tempo de nós pararmos de olhar para as dificuldades e olharmos para Deus, buscarmos Deus. Sairmos da nossa zona de conforto. Sacudir, Deus nos chama para nos sacudirmos. Não adianta a gente ficar no mesmo lugar.
Eu leio a palavra, eu busco, eu oro, eu jejuo, eu entrego os dízimos, as ofertas. Hoje lá na igreja foi dia do quilo de alimento, eu levei 1 quilo. Amém, irmão. Mas Deus nos chama para muito mais. Deus quer fazer muito mais no nosso meio. Deus quer fazer muito mais nessa terra, nesta nação. Agora vai depender de você, vai depender de mim, vai depender da igreja do Senhor. Tomar postura diante dessas coisas. Se entregar verdadeiramente para que essas coisas aconteçam. Crer realmente. A gente tem que vir para este lugar, para a casa do Senhor, crendo que Ele está aqui. Crendo que Ele está aqui. Crendo que Ele vai mover o sobrenatural. Quando nós abrimos os nossos lábios para orar, é com essa certeza, irmão. Não adianta se a gente vai orar. Senhor, se der, se possível, o Senhor abre aquela porta, Pai. Senhor, tem um irmão meu doente. Se der, Pai. Eu acho que o Senhor... Não, irmão. Senhor, abre aquela porta de emprego, Pai, porque Tu sabe o que o Teu filho precisa. Senhor, há um irmão meu, um querido meu que está enfermo, Pai. Vai lá agora visitar ele, Pai. Com poder, com ousadia, coloca os Teus anjos de Deus acampados lá. Eu não estou dizendo para nós darmos ordem a Deus, não, irmãos. Eu estou dizendo para nós termos ousadia para apresentar as nossas orações a Deus. É isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós temos que mandar em Deus como é que vai fazer, não. Mas ousadia, Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Senhor, eu creio que o Senhor já abriu aquela porta de emprego. Eu creio, Senhor, que você já foi lá curar aquele enfermo, Pai. Eu creio, porque eu sei que maior é o Senhor do que todas as coisas. Essa é a verdade que nós temos que ter no nosso coração. É essa ousadia, é isso que está faltando no nosso meio hoje, para a gente ver este mesmo agir, este mesmo poder. Aí nós viemos aqui domingo após domingo, na igreja não acontece nada. Mas o que você tem feito para essas coisas acontecerem? Qual tem sido a sua busca? Qual tem sido a sua entrega? Como você tem entrado neste lugar? Como você tem entrado neste lugar? Como tem sido, qual tem sido a sua postura diante de Deus, para que você possa ver todas essas coisas? É muito fácil nós colocarmos a culpa das coisas que nós não vemos nas outras pessoas. É o pastor que não é ungido. É o presbítero que tem lá que coloca as mãos com óleo, mas não funciona. Aquele óleo deve estar velho. Não, irmãos. O presbítero tem poder e tem unção. O pastor também tem poder e tem unção. Mas você tem que crer, você tem que receber. Porque tudo diz na palavra de Deus que foi através da fé. Através da fé, através deles crerem. Não foi somente que aqueles homens carregaram uma maca durante dias ou horas, ou porque eles entraram e passaram a multidão, não. Mas porque eles tinham fé. Fé que Jesus estava naquele lugar curando. Como você tem entrado na casa do Senhor? Com essa fé? É com essa fé que você tem se apresentado diante de Deus quando você faz as suas orações? É com essa fé que você tem apresentado a sua casa, a sua família, os seus? É com essa fé? É com essa fé que você tem declarado a vitória na sua vida? Como tem sido a sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Como anda a sua intimidade com Deus? Deus nos chama essa manhã para termos essa intimidade que esses 4 homens tinham. Aleluia. Intimidade de crer no poder de Deus. Aleluia. Intimidade que transpassa todas as barreiras, todas as dificuldades. Intimidade que não importa o que vai se levantar diante de nós, porque nós sabemos que o Senhor é o Senhor dos exércitos e é Ele que vai na frente. É Ele que vai abrir as portas. Essa ousadia de quando eu vou visitar um irmão e orar por ele, eu tenho certeza que não é a minha oração, que não é o meu sair da minha casa e ir lá que vai curar, mas que é o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. É isso que transforma as nossas vidas. É isso que tem faltado hoje para que as igrejas sejam como antigamente, para que possamos ver todas essas coisas. Como tem passado essa intimidade? É o momento agora, eu chamo vocês para esse momento.
Vocês possam estar fechando os seus olhos agora e meditar nisso. Como tem sido a nossa intimidade. Como temos buscado o nosso Pai. Como tem andado o nosso coração. Qual tem sido a entrega que temos feito a Deus. Oh, Pai, como temos nos apresentado a Ti, Senhor. Oh, Deus, começa agora, Pai. Começa agora a trabalhar nos nossos corações, Senhor. Trabalha nos nossos corações agora, Pai. Oh, Deus, que seja uma manhã de renovo, Pai. Pedimos que o Senhor venha agora tratar a nossa fé, Pai. Senhor, esta manhã agora, Pai, nos encher de ousadia, Pai. Senhor, queremos ser ousados como aqueles 4 homens, Pai. Queremos, Senhor, juntar a nossa fé, Pai. Ousadia, Pai. Queremos ser filhos Teus, Pai. Que Te buscam, Pai, que Te buscam em espírito e em verdade, Senhor. Queremos, Senhor, como esses homens, Pai, não duvidar, Senhor, não duvidar do Teu agir, não duvidar jamais, Pai, jamais do Teu poder, Pai, porque Tu és esse Deus, Pai, um Deus que pode todas as coisas. Então que esta manhã, Pai, que esta manhã Tu venha encher, Pai, enche, Pai, enche, Pai. Enche, Pai, enche a Tua igreja com fé, Pai. Enche a Tua igreja com ousadia, Pai. Enche, Senhor, a Tua igreja agora, Pai. Deus, Tu tens liberdade neste lugar, Pai. Trata-nos, Pai. Trata-nos, Pai. Trata-nos essa manhã, Pai. Renova, Senhor, os nossos corações, Pai. Ah, Deus, nós te pedimos isso nesta manhã, Pai. Deus, Senhor, trata a Tua igreja, Pai. Trata os Teus filhos, Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Oh, meu irmão, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que tem se levantado diante de Ti. Eu não sei como se encontra a Tua vida com Deus. Mas esta manhã é manhã de renovo. É manhã de restauração. É manhã de encontro com Deus. É momento, Senhor, em que nós vamos sentar à mesa com o Pai. Até que Ele venha nos buscar. Ah, Senhor, e quando Ele vier nos buscar, quando o Senhor vier nos buscar, nós cremos, Pai, que o Senhor vai nos encontrar, que o Senhor vai encontrar a Sua igreja atenta, Pai, vigilante, acordada, Pai. Ah, Deus, crendo no Teu poder, crendo na Tua palavra, palavra de vida, palavra de vida, palavra de vida. Oh, Deus, enche-nos para esta manhã, Pai. Coloca em nós, Senhor, ousadia, ousadia, Pai. É o que eu declaro nesta manhã, Pai, para a Tua igreja, Senhor. Ousadia, Senhor. Ousadia para vencermos o sobrenatural. Ousadia, Pai. Ousadia para transpassarmos todas as dificuldades, tudo que está diante de nós, Pai. Esta manhã, Senhor, no poder do Teu nome, eu declaro que já caiu por terra, Pai. Já caiu por terra, Senhor. As portas de emprego já foram abertas. Os casamentos estão sendo restaurados, Pai. Oh, Deus, os doentes, os enfermos estão sendo curados,
sei o que você tem passado, mas hoje é o dia do seu milagre. Se tem algo na sua vida, se tem algo que você tem buscado, esta é a hora. Se levante, vem aqui na frente. Eu vou chamar o presbítero Vitor, o pastor Gilmar, para que possa estar orando por vocês. Venha, se levante neste lugar.